Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Piccioli da Silveira. Este é o Falando de Processo 365, um projeto da Associação Brasileira de Direito Processual, a ABDPRO, coordenado pelo meu querido amigo Antônio Carvalho. Eu decidi falar um pouquinho sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Basicamente, eu vou responder nesse vídeo aqui a seguinte pergunta: o que levou os processualistas e o novo Código de Processo Civil a criar essa importante figura entre nós? Basicamente, no direito material, e eu citaria aqui o direito civil e o direito empresarial, a desconsideração em si já era muito conhecida entre nós e já muito estudada pela doutrina de direito material. Eu citaria aqui o pioneiro estudo de Rubens Requião, um professor de direito comercial aqui do Paraná, que fomentou essa discussão entre nós e que acabou desencadeando, só para exemplificar, a criação desse instituto em importantes leis como o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Mas não só nessas leis. Eu citaria aqui uma lei não tão conhecida, a de número 9847, de 1999, cujo parágrafo 3º do artigo 18 autoriza que a personalidade jurídica pode ser desconsiderada sempre que a sociedade constituir obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao abastecimento nacional de combustíveis ou ao Sistema Nacional de Estoques de Combustíveis. Essa lei é um tanto peculiar e não tão mencionada na doutrina, mas ela mostra e prova como em direito material, repito, a desconsideração da personalidade jurídica já é mesmo um assunto muito bem desenvolvido entre nós. O problema estava no processo, no procedimento. Por quê? Como se sabe, é garantia constitucional de todos o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Antes de se afetar o patrimônio do sócio, ele tem o direito de se defender. Ocorre que, na prática, antes do novo Código, os juízes acabavam, muitas vezes, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica de maneira a afetar o patrimônio do sócio sem que ele pudesse se defender. Isso é um problema evidente, isso viola a Constituição Federal. E os processualistas não podiam encontrar uma oportunidade melhor, senão a do novo Código de Processo Civil, para resolver esse problema. E, na minha opinião, esse problema realmente foi muito bem enfrentado com o então incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é regulado ali entre os artigos 133 a 137. Não vou ficar lendo a lei aqui com vocês. Sugiro que, evidentemente, que leiam esses dispositivos, mas eu destacaria aqui o seguinte. Primeiro, o manejo do incidente é um ato jurídico estrito sensu, com o efeito de suspender o processo. Então, quando alguém pedir pelo incidente a desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade, o processo, seja um processo de execução ou seja um processo mesmo de conhecimento, ele será suspenso, certo? Em segundo lugar, eu destacaria que o sócio será citado. Isso mostra que o incidente visa assegurar ao sócio, eventualmente afetado pela decisão, que ele tem sim o direito de se defender. E, para tanto, ele terá 15 dias após a citação. E ele também pode pedir provas, por exemplo. Em terceiro lugar, eu destacaria que o novo Código de Processo Civil autoriza a desconsideração da personalidade jurídica via incidente, também na interessante situação chamada pela doutrina de desconsideração inversa, muito famosa lá no direito de família. Legal? Basicamente é isso. O incidente se preocupa muito com a defesa e a garantia constitucional do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao sócio. Basicamente é isso. Repito, leiam os artigos 133 a 137. Por fim, eu destacaria que a decisão final do incidente gera uma decisão interlocutória que admite o agravo de instrumento, na forma do artigo 1015, inciso 4º do Código de Processo Civil. Finalmente, diria ainda que o incidente pode ser utilizado no âmbito dos juizados especiais cíveis, conforme o artigo 1062 do CPC de 2015. Isso criou uma interessante possibilidade, inédita também, de agravo de instrumento nos juizados especiais cíveis. Joia? Legal? E, por fim, eu faria um destaque final, agora para fechar mesmo.
Eu já vi e tenho visto muita gente pedindo a suposta desconsideração da personalidade jurídica de um empresário individual. Existe um mito entre nós de que ter CNPJ seria suporte fático de criação de pessoa jurídica. Isso é um mito, repito, é um mito. Na verdade, o empresário individual é apenas a pessoa natural que exerce empresa, só isso. Ter CNPJ ou não lhe confere personalidade jurídica autônoma. Se eu, Marcelo, decido exercer empresa vendendo livros, por exemplo, eu utilizarei a firma natural, o nome empresarial, por exemplo, Marcelo Piccioli da Silveira, Livros Forenses. Caso eu não pague a dívida de alguém, este alguém pode mover um processo, uma ação contra Marcelo, mas contra a pessoa natural, o Marcelo Piccioli da Silveira, independentemente de ele ter ou não CNPJ. Repito, ter CNPJ não confere e nunca conferiu personalidade jurídica para alguém, certo? Empresário individual, repito, é a pessoa natural que exerce empresa. Quem responde, o patrimônio que responde, é o da pessoa natural que exerce empresa. No exemplo que eu dei, eu mesmo, o Marcelo Piccioli da Silveira. O fato de eu ter CNPJ, reitero, nunca me conferiu uma personalidade jurídica autônoma. Então, não peçam vocês a desconsideração da personalidade jurídica de um empresário individual, até porque a única personalidade jurídica aí existente é a da própria pessoa natural. Joia? Eu espero que vocês tenham gostado e eu digo finalmente e novamente para que vocês leiam os artigos 133 a 137 do novo Código de Processo Civil. Fica muito fácil entender depois dessas explicações. Na verdade, seria muito fácil entender apenas lendo isoladamente a lei seca, como dizem. Mas depois que a gente entende por que o Instituto foi criado, acho que fica um pouquinho mais fácil de compreender as razões de sua existência. Joia? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Tchau!